Você já se perguntou por que os mosquitos existem? Sabe, aquela pequena criatura que zune no seu ouvido bem na hora de dormir, deixa uma picada que coça por dias e parece que foi criada só para nos atormentar? Será que eles têm algum propósito real na natureza? Ou são apenas uma praga universal? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente se faz. E hoje, aqui no Misterverso, vamos mergulhar fundo no universo secreto dos mosquitos para descobrir que, por trás daquele zumbido irritante, existe uma história muito mais complexa e importante do que a gente imagina. Prepare-se porque você nunca mais vai olhar para um mosquito da mesma forma. Para começar, você sabia que os mosquitos estão entre os insetos mais antigos do nosso planeta? Fósseis indicam que eles já voavam por aí há cerca de 210 milhões de anos. Isso mesmo, eles conviveram com os dinossauros. E durante todo esse tempo, eles não estavam apenas passeando. Os mosquitos evoluíram para desempenhar papéis cruciais nos ecossistemas onde vivem. Eles não são apenas um erro da natureza. São, na verdade, uma peça fundamental na engrenagem da vida. Vamos pensar na cadeia alimentar. Para nós, eles são um incômodo, mas para centenas de outras espécies, mosquitos são um banquete. Pássaros, morcegos, sapos, lagartixas, aranhas, libélulas e até mesmo peixes dependem dos mosquitos como uma fonte de alimento constante e abundante. As larvas de mosquito que crescem na água são devoradas por peixes e outros animais aquáticos, enquanto os adultos voadores são caçados no ar. Se os mosquitos simplesmente desaparecessem, imagine o efeito dominó. Muitos desses predadores teriam que lutar para encontrar comida, o que poderia levar a um declínio populacional e desequilibrar ecossistemas inteiros. Mas não para por aí. Você acreditaria se eu dissesse que mosquitos são polinizadores? Sim, é verdade. Embora a gente sempre pense em abelhas e borboletas, certas espécies de mosquitos também visitam flores para se alimentar de néctar. Aliás, tanto os machos quanto as fêmeas se alimentam de néctar como sua principal fonte de energia. Ao fazer isso, eles acabam transportando pólen de uma flor para outra, ajudando na reprodução de várias plantas. Eles são especialmente importantes para algumas espécies de orquídeas e outras plantas que florescem à noite, quando outros polinizadores já se recolheram. É um trabalho discreto, mas vital. E tem mais. Antes de se tornarem adultos voadores, os mosquitos passam a primeira fase de suas vidas como larvas aquáticas. Essas larvas vivem em poças d'água, lagos e rios, e têm uma função de faxineiras. Elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição, como folhas mortas e micro-organismos, ajudando a filtrar e limpar a água. Elas transformam detritos em biomassa, ou seja, em seus próprios corpos, que por sua vez servem de alimento para outros animais. Esse processo é uma parte essencial do ciclo de nutrientes em ambientes aquáticos. Então, da próxima vez que vir uma poça d'água, lembre-se que ali pode estar acontecendo um importante trabalho de reciclagem, cortesia das larvas de mosquito. Ok, entendemos que eles são importantes para a natureza, mas isso não diminui o fato de que eles nos picam, certo? E essa é a parte que realmente nos incomoda. Então, por que eles fazem isso? É vingança? Eles nos odeiam? Na verdade, a resposta é muito mais biológica e, de certa forma, até fascinante. Primeiro, é crucial saber que apenas as fêmeas picam. Os mosquitos machos são tranquilos, se alimentando apenas de néctar de plantas. As fêmeas, por outro lado, precisam de um ingrediente extra para um momento muito especial de suas vidas: a maternidade. O sangue que elas sugam de nós e de outros animais é rico em proteínas e nutrientes essenciais que elas não encontram no néctar. Esses nutrientes são o combustível necessário para produzir e desenvolver seus ovos. Ou seja, cada picada que você leva é, na verdade, uma mãe mosquito garantindo o futuro da sua espécie. Ela está literalmente usando nosso sangue para criar a próxima geração. É um instinto de sobrevivência puro e poderoso. E elas são caçadoras incrivelmente eficientes. Você já se perguntou como um mosquito consegue te encontrar no escuro, dentro do seu quarto? Eles são equipados com um arsenal de sensores supersensíveis. Eles conseguem detectar o dióxido de carbono que liberamos a cada vez que expiramos, a uma distância de até 50 metros. Além disso, eles são atraídos pelo calor do nosso corpo, pelo ácido lático e outros compostos químicos que liberamos através do suor. É como se fôssemos faróis brilhantes e cheirosos no mundo dos mosquitos. Eles seguem esse rastro químico e de calor até encontrarem o alvo perfeito. É uma tecnologia de rastreamento biológica impressionante, mesmo que a gente seja a vítima. Agora vamos falar da parte mais séria e assustadora: as doenças. Não podemos negar que os mosquitos são os animais mais mortais do mundo para os seres humanos. Não por causa da picada em si, mas porque são vetores de doenças devastadoras como a malária, a dengue, a zika, a febre amarela e a chikungunya.
Milhões de pessoas são infectadas e centenas de milhares morrem todos os anos por causa de doenças transmitidas por mosquitos. Mas aqui vai um ponto importante. O mosquito não tem a intenção de nos deixar doentes. Ele não é um vilão consciente. Na natureza, o mosquito simplesmente segue seus instintos: picar para se reproduzir. O problema surge quando um mosquito pica um hospedeiro infectado, seja um humano ou um animal, e adquire o patógeno, o vírus, bactéria ou parasita. Depois, ao picar outra pessoa, ele transmite esse patógeno. O mosquito é apenas o transportador, o Uber da doença. A expansão das cidades, o desmatamento e as mudanças climáticas criaram o cenário perfeito para que algumas espécies de mosquitos como o Aedes aegypti prosperassem em ambientes urbanos, aumentando drasticamente o contato com os humanos e, consequentemente, a transmissão de doenças. Isso nos leva a uma questão complexa. Se eles causam tanto mal, não seria melhor se simplesmente erradicássemos todos os mosquitos? Cientistas já consideraram essa possibilidade, usando tecnologias como a edição genética. Mas as consequências de eliminar uma espécie inteira que existe há 210 milhões de anos são, em grande parte, desconhecidas e potencialmente catastróficas. Como vimos, os mosquitos são uma peça-chave no ecossistema. Se eles sumissem, o que aconteceria com os pássaros, morcegos e peixes que dependem deles para se alimentar? O colapso dessas populações poderia desestabilizar ecossistemas inteiros, e as plantas que dependem deles para a polinização, e a qualidade da água em muitos habitats, que seria afetada pela ausência das larvas filtradoras. A verdade é que, apesar de todo o incômodo e do perigo real que representam para a nossa saúde, os mosquitos são um testemunho da complexidade e da interconexão da vida na Terra. Eles nos lembram que cada ser vivo, por menor ou mais irritante que pareça para nós, tem uma função no grande esquema das coisas. Eles existem por uma razão, mesmo que essa razão nos cause uma coceira danada. Eles sobreviveram a extinções em massa, adaptaram-se a incontáveis mudanças no planeta e continuam a desempenhar seu papel no delicado equilíbrio da natureza. Então, da próxima vez que você ouvir aquele zumbido agudo se aproximando no escuro, antes de dar um tapa, pare e pense por um segundo. Pense que você está diante de uma criatura ancestral, uma mãe em busca de sustento para seus filhos, uma polinizadora discreta e uma peça vital de um quebra-cabeça ecológico que existe há milhões de anos. Ele não é apenas um incômodo. É uma pequena e complexa parte do grande mistério da vida. Claro, isso não significa que você deva deixar ele te picar. Use repelente, instale telas e elimine focos de água parada. Mas talvez, só talvez, você possa olhá-lo com um pinguinho a mais de respeito e curiosidade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo Misterverso, onde a curiosidade encontra o mistério. Se você gostou de desvendar mais um segredo da natureza, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!